Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. No vídeo da semana 2, a gente viu como somar vetores pelo método do polígono. Hoje a gente vai ver como somar vetores pelo método do paralelogramo. São duas maneiras diferentes de somar grandezas vetoriais. Existem algumas diferenças entre esses métodos, e a primeira delas é que pelo método do paralelogramo, que a gente vai ver hoje, a gente soma só dois vetores por vez. Lá naquele método do polígono, a gente pode somar 3, 4, 5, 1 milhão de vetores ao mesmo tempo. Só você sair ligando um atrás do outro e depois ligar do começo ao fim e achar a medida dessa ligação. O método do paralelogramo ele é feito de 2 em 2. Os dois métodos são úteis, qual que você vai usar? O que for mais fácil lá na questão onde você tiver, beleza? Então vamos dar uma olhadinha, é bem simples, tá? Não tem nada muito cabalístico, nada muito esotérico, não. Dá uma olhadinha aqui então, ó. Então vamos lá, esse método, ele tem nome, não precisa saber esse nome, tá? Ninguém vai te perguntar esse é o nome do método, só para você saber, caso você queira procurar depois em algum outro lugar. Então ele é chamado de método do paralelogramo. Qual que é a ideia do método do paralelogramo? Então, de novo, vou somar só dois vetores por vez, tá bom? Vamos imaginar, então, que eu tenha dois vetores aleatórios, quaisquer. Tem aqui um vetor A e tem aqui um vetor B qualquer. Aguenta aí. Tem aqui um vetorzinho B qualquer, pode ser um pouco menor. Deixa eu só dar um destaque nele aqui. Então olha só, eu quero somar esse vetor A com esse vetor B. Quero realizar essa soma aqui, ó, A com o vetor B, para encontrar um vetor resultante R qualquer. Esses vetores A e B podem representar qualquer grandeza vetorial, velocidade, deslocamento, aceleração, força, enfim. Como é que eu faço pelo método do paralelogramo? Lá no método do polígono, método anterior, você pegava a bundinha de um vetor e ligava na cabecinha do outro, e depois fechava a sua figura geométrica. Aqui não. Aqui eu vou ligar as duas bundinhas, ó. Vou pegar as duas bundinhas dos vetores, ó, tá vendo? E vou juntar as duas, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar esses dois vetores e vou juntar. Tá juntinho, tá juntinho. Juntei. Então tá aqui meu vetor A ligado pela bundinha com o vetor B. Importante o seguinte, nesse método você tem que ter uma informação extra, tá? Isso de algum modo tem que ser fornecido para você, ou você tem que ter acesso a esse ângulo aqui, ó. Vou chamar de ângulo θ qualquer. Você tem que ter acesso ao valor desse ângulo, a abertura entre os vetores, tá bom? Feito isso, juntou as duas bundinhas, tendo acesso a esse ângulo, tendo acesso a essa informação, o que você vai fazer para encontrar a direção e o sentido da resultante? Ou seja, para onde a resultante disso aponta? Onde está a resultante dessa soma? É por isso que chama paralelogramo. Você vai montar um paralelogramo, uma figura geométrica com lados paralelos. Como assim? Você vai partir do vetor A, aqui ó, partir da cabecinha dele e vai traçar uma reta a partir daqui que seja paralela a B,
Então você vai, ó, o B aqui, ó, ele tá na horizontal para direita. Então eu vou traçar uma reta aqui, ó, paralela a B, ó. Tá vendo? Depois você vai partir de B, a partir de B, e vai traçar uma reta paralela a A. Tá vendo? O A tá meio na diagonal aqui, tá nessa angulação aqui, ó. Vai ser algo mais ou menos desse tipo aqui. Tá vendo? Ó. Pô, isso aqui formou um paralelogramo. É uma figura geométrica com lados paralelos. Onde está a minha resultante? A minha resultante está aqui, ó. Liga do começo ao fim. Está aqui minha resultante, ó. Está aqui meu vetor resultante R. Se você fizer isso, né, com o mínimo de cuidado, ele fica mais ou menos assim, ó. Então, olha só. Vou trazer esses dois vetores para cá, ó. Se eu fizer isso, então, bonitinho, fica dessa maneira aqui. Ó, vou traçar uma reta paralela ao A. Deixa eu só formatar essa reta agora. Deixa eu só ver um negócio aqui. Desenhei de amarelo, né? Deixar tracejadinho, é uma reta hipotética, tá? Só para me ajudar. A outra tá aqui, ó. Fiz de verde, né? Então vou fazer de verde. Vou deixar pontilhado também. E onde está a minha resultante? É esse vetor aqui, ó. Vai sair daqui do começo, mais ou menos daqui, ah meu Deus, aqui, e vem até o fim. Pronto, esse vetor aqui é meu vetor resultante. Olha lá como é que fica quando você desenha isso com um mínimozinho de cuidado. Então tá aqui o vetor A, o vetor B, tá aqui o vetor R e tá aqui o ângulo de abertura entre eles, que eu chamei de θ. Se você usar o método do polígono, que é o método da aula anterior, é só você pegar a bundinha do B, ligar aqui na cabecinha do A, e você vai encontrar a mesma resposta, o mesmo vetor R. São só métodos diferentes para chegar no mesmo resultado. Mas agora falta a gente achar quanto vale esse vetor R. Como é que eu vou saber quanto ele vale? A direção e o sentido eu já achei, tá aí, esse troço vermelho, grande aí, apontado para cima. Mas e quanto ele vale? Olha só, se você for usar esse método do paralelogramo, por que você tem que ter acesso a esse ângulo aqui? Porque você vai ter que usar uma formulinha. Ai, formulinha. É, formulinha, mano. A formulinha é o seguinte. Quanto vale o valor do R? R ao quadrado é igual. O valor do vetor A ao quadrado mais o valor do vetor B ao quadrado mais 2 vezes o valor do vetor A vezes o valor do vetor B vezes o cosseno desse ângulo. Ai, nossa, que fórmula grande. Pois é. Essa fórmula aqui, ela vem de um negócio da matemática chamado lei dos cossenos. Não tem que saber esse nome. Mas através dessa formulinha, jogando os valores de A e B e do cosseno do ângulo, você tem acesso ao valor do vetor R. Então é só um jeito diferente de achar a resultante da soma de dois vetores. É feito de 2 em 2 por causa dessa formulinha também, tá bom? Vamos fazer uns exemplinhos para a gente ver como é que isso funciona. Ai, mas acabou. Acabou. Olha só, tirei aqui um exemplinho simples do material do sistema Koch. Duas forças de intensidades, 10 e 24 newtons, estão no mesmo plano, atuam no mesmo corpo e formam entre si um ângulo de 90 graus. Qual a intensidade da resultante? Aliás, a intensidade da resultante dessas forças
vale 26 newtons. Vamos ver. Então essas duas forças, uma de 10 e uma de 24, fazem 90 graus entre si. Então olha só. Vamos desenhar isso aqui então. Eu tenho aqui um vetor. Vou colocar ele na horizontal. Esse aqui pode ser o de 10, tanto faz. Vou colocar um outro vetor na vertical de 24. Ele tem que ser um pouquinho maior. Vamos dar um destaque aqui, ó. E eles fazem 90 graus. Sai daqui, pronto. Eles fazem 90 graus. Vamos juntar os dois aqui, ó. Juntei pelas duas bundinhas. Olha lá, tem um ângulozinho de 90 aqui. Beleza. Esse aqui é o de 24, ele é um pouquinho maior. Então, uma força de 24 newtons. Esse aqui é uma força de 10 newtons. Imagina, sei lá, velho. Imagina ter um caixote aqui, ó. Uma mesa, não sei, tá recebendo a ação de duas forças, tá vendo? Tem alguém puxando essa mesa para frente. Tem alguém mais fraco puxando essa mesa para o lado. E essa mesa, no fim das contas, vai sentir que força, que resultante. Onde está a resultante? Ó, vamos usar o método do paralelogramo. A gente sai daqui de cima. Traça uma reta paralela a esse vetor. Depois, a gente sai daqui desse vetor de 10. Traça uma reta paralela a esse vetor de 24. Assim a gente fecha uma figura de lados paralelos. Não vou fazer a mão para não ficar muito cagado. Mas olha só. Tá aqui, ó, nossa reta paralela imaginária, porque ela tá aqui só para ajudar a gente. Então, inclusive, vou colocar ela em forma de tracejadinho. Vou até tirar essa seta daqui, ó. Tá vendo? Uma reta imaginária qualquer, aleatória. Depois, vou pegar esse vetor de 10, vou ligar aqui, ó. Traz aqui para a cabecinha desse de 24. Vamos mudar a corzinha dele só para ficar colorido, carnaval. Pontilhado, porque é imaginária, só para ajudar a gente. Vou dar uma esticadinha. Pronto. Tem uma figura de lados paralelos. Onde está minha resultante? Liga do começo ao fim. Ó, liguei do começo ao fim. Aqui, ó. Sai daqui e liga aqui, ó. Liguei, tá vendo? Tá aqui meu vetor vermelhinho. Não, deixa mais espesso para ficar igual aos outros. Aí, ó. Pronto. Esse vetor vermelho é minha força resultante. Chamei de FR, força resultante. Quanto vale? Olha, se eu for usar esse método do paralelogramo, eu preciso desse ângulozinho aqui entre as bundinhas, o ângulo de abertura entre os vetores. Aqui falou que é de 90 graus. Tem que usar aquela formulinha. Ai, tem que usar a formulinha. Tem. Força resultante ao quadrado igual o valor de um deles ao quadrado. Um deles vale 24. O valor do outro ao quadrado, o outro vale 10. Mais duas vezes o valor de um deles, vezes o valor do outro, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que no caso é de 90 graus. Olha só. O que acontece? Lá no edital, tem lá o item, né, de cinemática vetorial, leis de Newton, etc. Esse assunto naturalmente inclui vetores. Só que para usar vetores, tem que saber seno e cosseno, pelo menos dos ângulos básicos. Grava na cabecinha o seguinte, tem alguns ângulos que é importante você saber de cabeça, tá? Então, olha só, vou fazer uma tabelinha bem básica aqui, ó. Seno, cosseno, os ângulos 0, grau, 30, 45,
60 e 90. Tem um motivo de ser isso daqui. Não vou explicar hoje por que é isso, tá? Ah, a tabelinha tá feia, tá torta, eu sei. Por que você não faz bonitinho? Cria uma tabelinha. Hoje não. Olha só. Seno de 0 grau é 1. Cosseno, ó, aí cosseno de 0 grau é... Opa, animal. Seno de 0 grau é 0. Cosseno de 0 grau é 1. Seno de 90 graus é 1. Cosseno de 90 graus é 0. E esses ângulos de 30, 45 e 60? Galera, dá um jeito de decorar esses valores aqui, ó. Seno de 30 é meio. 45 é raiz de 2 sobre 2. E de 60, raiz de 3 sobre 2. Aqui no cosseno, os valores são invertidos. A gente começa por raiz de 3 sobre 2. Depois, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 é meio. Beleza. Repara que aqui, para achar a força resultante, eu precisei do cosseno de 90 graus, porque eles fazem 90 graus. Quanto é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. Então, perceba que todo esse último termo aqui, ó, ele vale 0, porque esse valor aqui vale 0. E 0 vezes 10 é 0, vezes 24 é 0, vezes 2 é 0. Então, o que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. Sobrou só aquele, só esse comecinho aqui, ó. Força resultante ao quadrado igual 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tá percebendo que isso aqui é o Teorema de Pitágoras? Pois é, velho. Olha que loucura. O Teorema de Pitágoras vem disso, tá? O Teorema de Pitágoras nada mais é do que a lei dos cossenos para um caso muito específico, onde o ângulo ali seja de 90 graus, tá? Isso é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é a lei dos cossenos para um caso específico, para uma angulação específica. É só isso, tá? Vamos lá. Força resultante ao quadrado. Agora tem que fazer conta, né? Para achar essas coisas aqui. 24 ao quadrado, 576. 100 ao quadrado é... Ó, 100 ao quadrado foi ótimo. 10 ao quadrado é 100. Força resultante ao quadrado, 676. Tira a raiz de 676, dá 26. 26. Vou fazer os trem de cabeça no improviso, é foda, né? Vamos lá, aqui falou que a resultante dessas forças é de 26 newtons, tá certo. Próximo exemplinho, olha só. Dois vetores, deslocamentos, possuem intensidades de 6 e 8. E suas origens formam entre si um ângulo de 60 graus. A intensidade do vetor de deslocamento resultante é maior do que 12 metros. Então vamos lá, eu tenho dois deslocamentos. A pessoa fez dois deslocamentos. Tá? Dois deslocamentos. Só que quando eu junto as duas bundinhas, eu percebo que a angulação desses dois deslocamentos, né, dessas duas curvas que a pessoa fez aí, né, dessa curva que a pessoa fez, dá 60 graus. Aí, como assim? Aqui, ó. Vamos imaginar, né, a pessoa veio cá, deu uma andadinha para frente, aí depois fez uma curva. Aí quando eu junto as duas caminhadas, eu percebo que eu tenho aqui dois vetores aqui, ó, que formam um ângulo de 60 graus. Mais ou menos aqui. 60 é um pouco menor que 90, né? Se 90 eles estão retos dessa maneira, 60, então, esse ângulo aqui de baixo é um pouquinho menor, tá? Deixa eu só dar um destaque aqui. Sai daqui. Aí, ó. Então eu tenho aqui um vetor de 6 metros. É esse aqui um pouquinho menor. E um de 8 metros. Quando eu junto as duas bundinhas, ele me falou ali, ó, eles formam entre si um ângulo de
60 graus. Qual é o deslocamento final, deslocamento resultante? Lembra o que é deslocamento? É a separação, é que distanciamento que eu tive da minha posição de origem no fim das contas. Se eu estou usando ali as duas bundinhas juntas, eu tenho que usar o método do paralelogramo. Então vamos formar nosso paralelogramo. Pega um vetor, coloca ele aqui, ó. Vamos fazer ele aqui ficar com carinha de retinha imaginária. Vai fazer tudo de novo. Boa. Pega o outro vetor, encaixa ele aqui, ó, na cabecinha do vetor de 6. Vamos fazer ele também ficar com carinha de imaginário. Coloque ele pontilhadinho, tire essa cabecinha de seta daqui, pronto. Tá aí meu paralelogramo. Cadê meu vetor resultante, que aqui representa deslocamento? Vamos ligar do começo ao fim. Liguei aqui, ó, começo ao fim. Vem pra cá, demônio. Aqui. Beleza. Vamos mudar de cor, fazer ele ficar um pouquinho mais em destaque. Aqui representa deslocamento, né? A questão fala de deslocamento. Beleza, eu vou chamar isso aqui então de delta S. Vetor de deslocamento, delta S. Quanto ele vale? Olha, eu estou usando o método do paralelogramo, eu preciso desse ângulo aqui. Então, quanto ele vale? Olha, o valor dele ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 8 vezes cosseno de 60 graus. Olhando na tabelinha, quanto vale o cosseno de 60? Achei aqui, ó, cosseno de 60 vale meio. Beleza. Delta S ao quadrado igual 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Mais 2 vezes 6 vezes 8 vezes meio. Aqui, ó, dá pra gente dar uma simplificadinha, ó. Por exemplo, você simplifica em qualquer coisa, né, velho? Sei lá. O 6 com 2 aqui, ó. Sobra 3, tá vendo? 3 vezes 8, 24. Vezes 2, 48. Então, delta S ao quadrado é igual a 36 mais 64 é 100, mais 48, 148. Raiz de 148. Tá em metros? Metros. Falou assim, olha, a intensidade do vetor é maior do que 12. Olha só. Se o ΔS fosse 12, tá? Se o ΔS fosse 12, se esse ΔS aqui fosse 12, se isso aqui fosse 12, 12 ao quadrado é 144. Só que o ΔS ao quadrado deu 148. Então o ΔS é maior do que 12? É maior do que 12. Então tá correta. Próximo exemplinho para acabar. Em física, quando nos referimos à partícula, estamos falando de um corpo de pequenas dimensões. Ou seja, o tamanho desse corpo pode ser comparado a um ponto. Um ponto material recebe a ação de duas forças de intensidades iguais a 50 newtons e cujas origens formam entre si um ângulo de 120 graus. A intensidade da resultante dessas forças vale menos que 50. Então tem duas forças formando um ângulo de 120 graus. É um pouco mais que 90, né? É 30 graus a mais que 90, inclusive, né? Porque 90 mais 30 é 120. Então vamos desenhar essas forcinhas aqui, ó. Então eu tenho um ângulozinho. Ó, tem um ângulozinho, não. Tem um vetor força pra cá. Tem que ter um aqui do mesmo tamanho, só que ele tá abertinho. Tá aqui, ó. Mais ou menos aqui. Mais ou menos por aqui. Tá bom? Beleza.
Deixa eu dar um destaque neles aqui. Ai, vai ficar fazendo isso toda vez? Vou, ó. Então o ângulo deles aqui é de 120 graus. Esse ângulo de abertura, 120 graus. Os dois valem 50 newtons. 50 newtons. Ah, sei lá, imagina aqui, velho, tem uma mesa aqui, ó. Tem uma mesa aqui, ó. Aí tem um maluco puxando a mesa pra cá e o outro maluco puxando a mesa pra cá, pra direita, tá vendo? Essa mesa, no fim das contas, vai sentir o quê? Vai sentir que puxada, que empurrão, para onde ela vai sentir uma força única atuando sobre ela. Como eu estou usando o método do paralelogramo, tem dois vetores ligados pelas bundinhas. Vamos fazer então o nosso paralelogramo. Você vai fazer aquilo tudo de novo. Aqui, ó. Traz para cá uma reta paralela. Deixa eu só modificar essa reta agora, deixar ela com carinha de imaginária. Tá aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro vetor. Aqui. Vamos mexer com ele aqui para também ficar com carinha de imaginário. Coloca ele pontilhadinho. Tirar essa cabecinha daqui. E onde está a nossa resultante? Vamos fechar aqui então, ó, do começo, mais ou menos aqui, até esse finzinho aqui. Olha aqui nosso vetor resultante, a nossa força. Aqui se trata de força. Então, essa nossa mesa hipotética, ela está sentindo, no fim das contas, como se tivesse uma única pessoa puxando ela para cá, né? Para cá. Coitado da mesa. Para cá. Quanto vale agora? Vou chamar de FR, né? Força resultante. Quanto vale? Qual o valor disso? Quer dizer, tem uma pessoa puxando a mesa para cá, tem outra puxando a mesa para cá. A mesa, no fim das contas, ela vai se mover para onde? Para cá, ó. Para cá. Porque é para cá que está a força resultante. E quanto vale, né? É como se tivesse uma única pessoa puxando essa mesa para esse ponto aqui. Com que valor? Com que força, né? Com que força? Como eu estou usando o método do paralelogramo, tem que usar a nossa formulinha. Eu dei formulinha. Ó, força resultante ao quadrado, quer dizer, meu vetor resultante ao quadrado é o valor de um mais o valor do outro, aqui no caso o valor é o mesmo, mais 2 vezes o valor de um vezes o valor do outro vezes o cosseno, nesse caso é de 120 graus. Aí você olha na tabelinha, quanto é o cosseno de 120? Ah, professor, você não passou o cosseno de 120. Pois é, velho. Não, mas não precisa, sabe por quê? Vamos entender rapidão aqui de onde que vem essas loucuras de seno e cosseno. Rápido, tá? Não é aula de seno e cosseno, só para você entender, tá bom? Vou fazer aqui um círculozinho que eu vou chamar simpaticamente de círculo trigonométrico, tá bom? Círculo trigonométrico. Nesse círculo trigonométrico, eu vou dividir ele em 4 partes. Vou pegar aqui uma reta vertical e uma horizontal e vou partir esse círculo aqui em 4 partes, dessa maneira. Tá marromeno? Tá marromeno. Deixa eu só dar uma engrossada nesse negócio aqui. Olha só, presta atenção. O círculo trigonométrico, ele tem 360 graus. E por quê? Outra aula eu falo. E a contagem sempre começa daqui, tá? Daqui, ó. Então aqui tem um ângulo 0, 90, 180, 270, 360 graus. Aí, lógico, você pode dividir isso aqui em partes menores também, né? Por exemplo, metade de 90, que está aqui no meio do caminho, né? 45 graus, só um exemplo, né?
É aqui, ó. Aqueles três ângulos que eu peguei, olha eles aqui, ó. 30, 45, 60, 90. Anda mais trintinha aqui, ó. 120 e por aí vai, tá? Esses ângulos estão onde? Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Por exemplo, de onde que eu tirei 45 graus? Essa retinha aqui, ó. Ó, essa, tá vendo aqui, ó? É essa abertura aqui, ó. Isso aqui é 45 graus, tá vendo? Isso aqui é 45 graus. De onde que eu tirei o trintinho? Mesma coisa, ó. Aqui o trintinho, ó. De onde que saiu o 30? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é 30 graus, tá vendo? Dá assim, aí sim a gente vai colocando os valores. Só que a gente tem o costume de colocar os valores no círculo, tá vendo? Beleza, e daí? E daí que é o seguinte. Nesse círculo, a gente define duas grandezas. Uma eu vou chamar de seno, e que vai ser essa reta aqui na vertical. Seno. E outra eu vou chamar de cosseno, que vai estar representado nessa reta aqui horizontal. Seno e cosseno. Esse círculo trigonométrico aqui, por definição matemática, tá? Por definição matemática, ele tem raio 1, tá? Ele tem raio 1. Ou seja, essa medida aqui, ó, né, do meiozinho do círculo até qualquer ponto da borda, vale uma unidade, tá bom? Vale uma unidade. Beleza. E daí? E daí que é o seguinte, vamos pegar, por exemplo, o ângulo de 30 graus. De 30 graus. Então, eu vou desenhar aqui, ó, aquela minha retinha dos 30 graus. Tá aqui, ó. Vou desenhar aqui aquela minha retinha dos 30 graus. Beleza. Tá aqui. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, os meus 30 graus, e jogar aqui para baixo, o valor dessa medida, eu vou chamar de quê? Cosseno de 30. Se eu pegar esse 30 e jogar aqui, ó, lá na reta vertical, essa medida eu vou chamar de quê? De seno de 30. Beleza? É daí que vem esses valores aqui, ó. Por exemplo, por que o seno de 30 vale meio? Porque se eu pego o ângulo de 30 e jogo na reta vertical, essa medida aqui vale meio, está na metade. Por que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2? Se você fizer na calculadora, raiz de 3 sobre 2 dá mais ou menos 0,87. Quer dizer que essa medida aqui vale 0,87 mais ou menos. Lembrando que o valor total vale 1. Sacou? Se eu pego o ângulo de 45, por exemplo, aqui, ó, ângulo de 45 graus. Tá aqui o ângulo de 45. Se eu projeto ele aqui embaixo, tanto na reta do cosseno quanto na reta do seno, esse valor vermelho tem a mesma medida para os dois. E vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Sacou? E daí, né, velho? Porra, e daí? E daí que a nossa questão, a gente precisa de cosseno de 120 graus. Vamos olhar aqui. Onde é que está o 120? Achei. Tá aqui, ó. Tá aqui o 120, velho. Tá aqui o 120. Beleza. Deixa eu só apagar um pouco dessa bagunça aqui, então. Para dar uma limpada aqui. Vai embora. Por que você não manda apagar tudo que você escreveu? Porque senão vai apagar todos os números. Onde está o 120? Está aqui. Mas, cara, presta atenção. Você concorda comigo que 120 ele está aqui alinhadinho? Ele está aqui alinhadinho com 60. Estão alinhados, tá vendo? Estão alinhados com 60. Se eu projetar o ângulo de 60 aqui na reta do cosseno, aqui, ó, o cosseno de 60 é essa medida. Se eu projetar o ângulo de 120 aqui na reta do cosseno,
O cosseno de 120 é essa medida da esquerda. Essa medida da esquerda. Lembrando que aqui está o zero, tá? Tá o zero, porra. Acabei de falar, aqui está o zero. Tá? Então perceba que essas distâncias, elas são iguais. As distâncias são iguais. O 120 está a 30 graus depois de 90, o 60 está a 30 graus antes do 90. Tá vendo? Eles estão distanciados iguais. Então essas medidas na reta do cosseno são iguais. Qual que é a diferença? A diferença é que o lado esquerdo é negativo. O lado esquerdo aqui na reta horizontal é negativo. Tá? Então se o cosseno de 60 vale meio, tá? Ai, vale meio, vale, aqui ó. Se o cosseno de 60 vale meio, se essa medida aqui vale meio, mas no seu desenho essa distância aqui não está na metade, né? Foda-se o desenho. O que importa é o valor. Quer dizer que essa distância aqui também vale meio, só que negativo, porque ela está pro lado esquerdo da reta horizontal. Sacou? Então, grava isso na cabeça, velho. Grava isso na cabeça. Fácil demais, velho. Fácil demais. Se for 150 graus, manda um 150 aqui, ó. 150 está alinhado com 30 ali, ó. Tá vendo? Então o cosseno de 150 é igual ao cosseno de 30? Só que negativo, porque ele está para a esquerda. Mas a distância ali embaixo é a mesma. Entendeu? Então quanto é o cosseno de 120? 120 é menos meio. Tá ali, ó. Tem que fazer essa contaiada toda? Não, velho. Nem sempre a banca CESP quer que você faça conta. Aliás, nem banca CESP, né? Vestibulares no geral. Claro que tem exceção, tá? Claro que tem exceção. Pelo amor de Deus. Mas não é essa ideia do CESP para essas questões de física também, não. Olha aqui. 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Nossa, dá um monstro de número. Não dá, não. Qualquer coisa mais ela mesma é 2 vezes essa coisa. Né? Uma banana mais uma banana, 2 bananas. Né? Um melão mais um melão, 2 melão. 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado é 2 50 ao quadrado. Mais. Aqui eu também tenho 50 ao quadrado, tá vendo? Só que aqui o cosseno de 120 é menos meio. A gente pode dar uma simplificadinha, corta esse 2 com esse 2 e vai embora. Toma cuidado, tá? Esse sinal de menos aqui, ó, faz esse mais virar negativo. Então, quanto é a força resultante? 2 vezes 50 ao quadrado menos 50 ao quadrado. Vamos lá. Quanto que é 2 vezes 50 ao quadrado menos 50 ao quadrado? Quanto que é? 2 bananas menos 1 banana. 2 melão menos 1 melão. 2 laranjas menos 1 laranja. Plural não existe, né? 2 vezes 50 ao quadrado menos 50 ao quadrado é simplesmente 50 ao quadrado. Tira a raiz. Raiz de qualquer número ao quadrado é ele mesmo. Pronto. Achei minha força resultante. A afirmativa fala assim, a intensidade da resultante do esforço vale menos que 50? Não. Vale 50 mesmo. Errado. Certo? Então tem um extrinha de fórmula, tem esse detalhe do seno e cosseno. E daqui a pouco então eu mando a listinha ali com algumas questões para vocês praticarem ao longo da semana, até semana que vem. Não entendeu, tem dúvida, manda no grupo aí, pergunta que eu respondo, certo? É isso aí, galera, valeu, falou!